In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Daí galera, sossegado? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente pro canal, que vai ser uma análise completa de Dark Souls. E eu também vou tentar destrinchar ao máximo aquilo que eu entendi da história. O vídeo vai ser longo, vai ter bastante informação, então preparem suas cabecinhas para tentar receber quilos de muita coisa. Então, vamos lá. Dark Souls é um jogo de action RPG desenvolvido e publicado pela From Software no Japão e pela Namco Bandai Games internacionalmente. Ele teve seu lançamento para PS3 e Xbox 360 em setembro de 2011 no Japão e em outubro de 2011 no resto do mundo. Quase um ano depois, no dia 24 de agosto de 2012, foi lançada uma versão para PC chamada Dark Souls Prepare to Die. Nessa versão tinha um conteúdo adicional que posteriormente acabou se tornando uma DLC para os consoles chamada Artorias of the Abyss. Dark Souls foi um jogo extremamente aclamado pela crítica e teve notas baixinhas, tipo 9, 10, 9,5, só teve umas 3 empresas que deu 8.8. A nota mais baixa acho que foi 8.7, eu não lembro quem que deu essa nota. O jogo vendeu até abril de 2013 2.3 milhões de cópias, e eu acho que depois da metade do ano que teve aquela promoção na Steam, ele estava a R$16, deve ter vendido algumas milhares de cópias a mais. Bom, antes de falar sobre a parte técnica do jogo,
eu vou tentar dar uma base na história para vocês tentarem entender onde que se passa, como se passa e por que tudo acontece. A princípio a história do jogo é bem minimalista e quase passa despercebida. É possível fechar o jogo 5 vezes e não entender absolutamente nada. É tudo muito escondidinho, tem que prestar muita atenção nos detalhes para entender alguma coisa. Então vamos lá explicando aquilo que passou ali na cutscene, como que o jogo começa e o que a base que ele te dá. Bom, o jogo começa mostrando pra gente que muito no passado a Terra era disforme, totalmente nublada e dominada pelos dragões perpétuos. Não existia nada muito diferente disso, era um equilíbrio total. Então surgiu uma chama e com essa chama veio as divergências. No caso, vida e morte, luz e trevas e aquela coisarada lá toda que vocês leram na CG. No meio daquela chama tinham 4 almas de lordes, que foram pegas por 4 pessoas, 4 divindades no caso. O primeiro deles foi Nito, o Senhor dos Mortos, foi Salaman, a bruxa de Izalith, Gwyn, o Senhor do Sol, e o Pigmeu Furtivo, ou Pigme, como vocês preferirem. Bom, depois a história nos leva para uma guerra, onde o Gwyn, junto de Salaman e Nito, lutam contra os dragões. E aí já aparece a primeira coisa estranha, é que o Pigmeu não aparece. A própria história antes diz que ele passa quase despercebido, e realmente, ele só aparece naquela parte ali, e depois você quase não vê mais ele, se não prestar atenção, não sabe mais nada sobre ele. Bom, no lugar do Pigme aparece um tal de Sith, um dragão que traiu a sua espécie, para lutar nessa guerra também. Então, chegando ao fim dessa guerra, deu início à Era de Ouro chamada Idade de Fogo. E nessa era, tudo era perfeito, tudo era lindo, tudo dava certo, o sol brilhava e as coisas aconteciam bem. Só que depois de um tempo, essa chama foi se apagando, chegando assim perto então da Idade das Trevas. A história também fala de uma tal de Darksaying, que é uma espécie de estigma em que os humanos começaram a ter, começou a aparecer nos humanos. Isso foi trazendo morte, sofrimento e bababá. Mas vamos lá. Bom, depois de iniciar o jogo de fato, o jogo nos leva para um tal de Undead Asylum, que é uma prisão onde todos os mortos-vivos que têm a Darksaying, o estigma, são presos e são obrigados a esperar lá até o fim do mundo. Disso tudo a gente já percebe algo estranho também, que antes eram os humanos que tinham Darksaying e de repente os mortos-vivos, e que eles têm que esperar até o fim do mundo. Nisso dá para chegar a uma conclusão de que esse Darksaying é nada mais nada menos que a maldição da imortalidade, onde os humanos não morreriam e sim foram perdendo sua humanidade aos poucos até se tornarem criaturas medonhas lá, quase mortas, e tem que esperar o fim do mundo presos porque eles não podem morrer de jeito nenhum. Iniciando o jogo após essa pequena historinha no começo, aparece a gente, ou no caso o jogador, numa cela e um cavaleiro estranho joga uma chave para que a gente possa sair de lá. Então a gente abre a porta, consegue sair do Undead Asylum e é levado por um corvo para Firelink Shrine. Lá a gente fica sabendo, aprende sobre uma tal de profecia que fala do morto-vivo escolhido que conseguiria fugir de Undead Asylum e tocaria os 2 sinos do despertar. Ouvindo isso, é basicamente o início do jogo e se você não prestar atenção vai ser tudo o que você vai saber da história, porque a partir daí você segue reto, procura os tais sinos, toca e vai andando para lá e para cá até chegar no final do jogo e não entende mais nada. Essa é a história de base e que o jogo dá. E por que o jogo faz isso? Bom, ele tem uma espécie de o que chamam de arqueologia nos games, onde você só consegue saber a história explorando ao máximo. Digamos assim, 20% da história você consegue aprender escutando todos os NPCs, todos têm uma história para contar e determinados momentos do jogo eles vão falar coisas diferentes. Se você falar com o NPC no começo do jogo ele vai falar alguma coisa, se você fala com ele depois de um evento ele vai falar outra. E também boa parte da história está nos itens. Você pega uma espada e naquela espada vai ter uma descrição falando da história dela, do guerreiro que usou, como foi criada e por quê. Mesma coisa para magias, dizendo quem criou magia, para quem, etc. Chaves de lugares fechados, de prisões, de catacumbas, de torres, de salas. Essas chaves vão contar um pouco da história, às vezes do local que elas abrem.
E é explorando todo esse negócio que você consegue aprender a história. E isso mais ou menos, porque não conta detalhadamente. Conta um negócio meio vago e depende muito da interpretação do jogador, da interpretação de quem lê isso. Eu vou dar agora a minha interpretação sobre tudo que eu li, sobre tudo que eu fui atrás, tanto dentro do jogo como eu pesquisei em sites também. Só que para isso, eu vou ter que dar um pouco de spoiler no jogo. Algo que não é tão importante, porque eu mesmo joguei o jogo inteiro sem entender nada da história, e os eventos que acontecem em jogo não são tão assim fascinantes, e sim o passado do jogo, os acontecimentos anteriores ao primeiro momento do jogo que são interessantes. Mas isso pode quebrar um pouco da surpresa de você descobrir. Então assim, eu vou colocar agora ali o tempo do vídeo em que eu vou terminar de falar da história, se você não quiser spoiler, mas eu aconselho a ouvir toda ela, que vai ser mais divertido ainda depois de jogar o jogo sabendo da história. Bom, então vamos voltar lá para a CG inicial de novo e eu vou explicar um pouco mais detalhadamente sobre cada uma das divindades que aparecem lá. O primeiro que aparece lá é Nito, o Senhor dos Mortos. Ele é basicamente um dos lords e ele domina as catacumbas. Não tem muito o que falar dele, ele é só mais um carinha e é um dos caras que a gente pode fazer um pacto durante o jogo. Mais pra frente eu vou falar sobre esses pactos. Bom, outro dos personagens que aparece é Salaman, a bruxa de Izalith. Ela partilhou do poder da alma dela com toda a Irmandade do Caos. Porém ela queria duplicar essa alma para ter mais poder, porque ela ambiciava por mais poder e é o que acontece com todos os personagens que têm a alma. Óbvio que nessa tentativa de duplicar, deu errado, e nessa tentativa surgiu a Bed of Chaos, que seria a primogenitora de todos os demônios no jogo, e também quem espalhou eles pelo mundo. Ou seja, cada demônio nos lugares, chefes ou inimigos normais, tem uma razão para estar lá, que é por causa da Bed of Chaos. A Salaman, ela foi discípula de Kelana, que é uma piromântica que a gente encontra lá em Bledtal. Bledtal essa que é a terra, antiga terra dos piromânticos. Durante o jogo, a gente encontra o menor dos integrantes da Irmandade do Caos, o Cassius de Sarge. Bom, se esse era o menor, eu fico muito feliz por não ter encontrado os outros. Olha que coisa bonita. Bom, a gente também tem o furtivo Pigme, ou Pigmeu. Ele é o progenitor de todos os humanos no jogo, inclusive do jogador. Ele é a divindade que representa a humanidade na Terra. Ele é o portador da Dark Souls, que, bom, jogando pelo nome do jogo, é a alma mais importante, eu acho. Ele esperava, acima de tudo, mas de tudo mesmo, que os humanos dominassem a Terra. Ele não era um cara bonzinho, ele queria dominar tudo mesmo. E, pelo que eu entendi, ele é a favor de chegar de uma vez por todas à Idade das Trevas. Outra coisa também, outra teoria que eu tenho, que foi ele quem amaldiçoou os humanos com a imortalidade, com o estigma Darksang. Creio que ele fez isso para que os humanos ficassem vivos e sobrevivessem até o final da Idade do Fogo, para então ter a oportunidade de dominar o mundo. Mais tarde eu volto a falar dele e dou mais alguns detalhes. A gente tinha também ali o Gwyn, o Senhor da Luz Solar ou Senhor do Sol. Ele acabou se tornando protetor da chama primordial, aquela que aparece lá na CG, e também essa chama é a que alimenta todas as divindades mais antigas. Mostra lá também que ele tinha um exército. Esse exército é composto pelos Silver Knights e os Dark Knights. Aí vai uma curiosidade. Os Dark Knights têm a armadura negra, pois foram eles que foram junto para a guerra lá contra os dragões, e pelo fato de lutarem ao lado do Senhor do Sol, eles tiveram a armadura queimada. Os Silver Knights foram os que ficaram em Anor Londo, a cidade das divindades, onde o Gwyn vivia, e por isso eles têm a armadura bonitinha ainda. Bom, o Gwyn acabou sendo corrompido pelos lords que lutaram com ele, no caso Salaman, Nito e Sith. E ele largou todos os princípios dele e começou a governar, usar o poder dele para razões egoístas e deixou o mundo apodrecer. Gwyn teve 2 filhos, a Guinevere, que eu vou falar dela mais tarde, e o Gwyndolin. Bom, agora indo para a guerra, no que seria a Batalha de Ash Lake. Um mapa qual a gente pode até visitar no jogo e encontrar o último dragão perpétuo. Eu falei dragão primordial no começo do dragão perpétuo. Bom, se eu falei primordial é perpétuo, na verdade. Bom, nessa guerra a gente não teve o Pigmeu, que por algum motivo não apareceu lá, e por algum motivo importante, eu creio. Mas a gente teve Sith,
que é o dragão sem escamas, como é conhecido. Cid é um dragão deformado, sem pernas, sem escamas, com asas de fada, albino e tinha visão extremamente defeituosa. Bom, ele se uniu a Gwyn na guerra, traiu a própria espécie e matou todos os dragões. Creio que ele fez isso porque os dragões eram tudo zoeiro e ficavam bulinando ele porque ele tinha asinha de fada. Bom, após vencer a guerra, ele foi presenteado com uma das almas de Lorde e foi adotado pela realeza como servente real, banindo algumas divindades lá de Anor Londo. Bom, logo ele saiu em pesquisa sobre imortalidade e ficou louco pro poder igual aos outros. Óbvio que as pesquisas foram mal sucedidas, surgiram mais criaturas estranhas, no caso as criaturas polvos, que foram usados como guardas na prisão em Anor Londo. E bom, Cid, frustrado com a incapacidade, aliás, dos serventes dele, petrificou todos eles com um poder cristalino, isso surgindo mais algumas criaturas lá que acabam se tornando nossos inimigos no jogo. Ele acabou conseguindo uma espécie de pseudo-imortalidade que vem de um cristal escondido lá no fundo da caverna de cristal. Ou seja, destruindo esse cristal, ele perde a imortalidade dele. Cid foi pai da crossbred Priscilla, que é uma mistura de humano com dragão, que foi considerada uma abominação, a qual não tinha espaço no mundo real. Diz a lenda que ela abraçou bem forte uma boneca que ela tinha, tentando buscar conforto e acabou sendo transportada para o Painted World of Aramis, ou o mundo pintado de Aramis. Esse é um mundo dentro de um quadro, extremamente cinzento e cheio de criaturas estranhas, onde todas as abominações podem ficar em paz. Estranhamente, essa boneca que ela apertou ou abraçou, aparece na nossa cela lá em Andadias Island, não sei depois de que evento. E se a gente tem essa boneca e vai olhar o quadro pintado por Aramis, a gente é transportado para esse mundo também e acaba conhecendo a crossbred Priscilla. Então, agora que eu apresentei todos esses personagens que aparecem no começo, vamos retomar um pouco da história. Lá a gente ficou sabendo dos tais sinos que tinham que ser tocados, então a gente vai em direção deles. Um fica no alto da paróquia dos mortos-vivos e outro fica lá no pântano venenoso, na base de Blindade Tal. Tocando esses dois sinos, um gigante é acordado e ele levanta a porta de Sen Fortress, ou Fortaleza de Sen. Essa fortaleza foi criada para separar os guerreiros, aos quais teriam direito de pisar em Anor Londo. Ou seja, uma fortaleza cheia de armadilhas e com alguns guerreiros defendendo lá dentro. É algo extremamente difícil de se passar. Após abrir essa porta, aparece uma das serpentes primordiais do jogo, que é a Kingseeker Framp. Bom, e o que são as serpentes primordiais? Elas são serventes leais dos protetores do fogo primordial. A Kingseeker Framp, ou Framp, só não precisa falar o Kingseeker, era a serpente mais próxima do atual protetor do fogo, o Lord Gwyn. Eram tipo best friend forever. Acontece que a Framp, depois de ver o Gwyn se corromper pelo poder, achava que estaria fazendo um favor a ele, procurando pelo morto-vivo escolhido, para que ajudasse esse morto-vivo a matar o Gwyn e livrar ele do poder que deixou ele louco e mesquinho. Ela conta pra gente que nós somos o morto-vivo escolhido e que a gente deve suceder o Gwyn. Mas que para isso a gente precisa conquistar a Vasilha do Senhor em Anor Londo e pegar todas as 4 almas dos Lordes. Bom, e como é que essa vasilha é conseguida? Seguinte, depois de matar o Iron Golem lá no topo de Sen Fortress, a gente se torna apto a pisar em Anor Londo e umas espécies de demônios levam a gente para lá. Lá reside a nossa querida Gwynevere, filha do Gwyn. Ah, Gwynevere. Muito simpática ela. E ela é guardiã da Vasilha do Senhor. Ela entrega sem problemas a vasilha quando a gente encontra. O problema é que para isso a gente tem que passar pelo Smook e Ornstein, que são os protetores dela que são bem pouco amigáveis, digamos assim. Bom, e agora o interessante e triste também é que a Gwynevere, nossa querida Gwynevere, é só uma ilusão, assim como toda a beleza em Anor Londo e o Sol. Essa ilusão é sustentada pelo Gwyndolin, que é a última divindade que sobrou em Anor Londo. Caso você destrua a Gwynevere, a Anor Londo mostra a sua verdadeira aparência, que é toda escura e sombria, e não é toda aquela beleza que a gente vê a princípio e até se espanta. Bom, Gwyndolin, como eu já tinha falado, é o segundo filho de Gwyn que protege a sua tumba. Sim, o Lord Gwyn está morto numa tumba e o filho dele protege.
Já vou explicar o motivo disso e vocês vão entender. Gwyndolin é o líder também dos Dark Moons, que basicamente é uma organização que pune os Dark Rites e os pecadores no jogo. Essas organizações, a gente pode participar, entrar nelas durante o jogo, e quando eu falar sobre parte técnica eu explico sobre elas e como é que funciona. Então, depois de todos aqueles acontecimentos, as 4 almas que deveriam ser pegas pelo morto-vivo escolhido vão estar com quem? A primeira delas vai estar com Sith, que eu já falei o porquê que ele ganhou uma das almas. A segunda alma, que era de Salaman, vai estar com a Badge of Chaos, depois de todo aquele acontecimento. A terceira alma continua com Nito. E a quarta alma vai estar com os 4 reis que residem no abismo. Os Four Kings, como são conhecidos, eles são habitantes do abismo e governantes de New London Ruins. Eles foram reconhecidos pelo Gwyn pela sua existência antiga e foram premiados com uma pequena parcela de sua alma de Lorde. Quando a gente consegue essa alma, lá até parece que a gente conseguiu a alma transmitida do Lorde, não simplesmente só a alma de Lorde. Bom, na ausência de Gwyn, eles acabaram sendo corrompidos pelo poder também e se tornaram obscuros. E os cavaleiros deles viraram os Dark Rites, que eu já falei ali antes quando estava falando do Gwyndolin, que são os caçadores de vida. New London então foi inundada para que eles não pudessem sair e os 4 reis foram obrigados a ficaram presos no abismo, descansando lá, onde ninguém pode chegar vivo. Ou seja, na verdade o abismo é um lugar onde ninguém pode andar. Se você vai lá, você cai para a morte. Um dos poucos que podiam andar lá no abismo era o Artorias, que foi um dos cavaleiros leais de Gwyn e comandante do seu exército. Ele decidiu lutar contra os Dark Rites e diz a história que ele foi derrotado pelo abismo. Mas na chegada da tal DLC, do Artorias of the Abyss, a gente descobre que ele não foi destruído pelo abismo, e sim ele foi corrompido e acabou se juntando ao abismo, sendo obrigado a cumprir objetivos em pró dele. Na verdade, ele acabou traindo Gwyn. Porém, nessa DLC, o jogador volta no tempo, a gente volta no tempo com o auxílio da Olasile, uma coisa assim, Dusk of Olasile, que foi salva no passado pelo Artorias. Indo lá no passado, a gente mata o Artorias, fazendo com que todos acreditem que ele, na verdade, foi morto pelo abismo, e não corrompido. Por isso que a gente achava isso antes da DLC, entendem? Ele foi morto, a gente descobre que não, mas na verdade foi culpa nossa. É uma loucura aí do tempo. Agora, voltando para o presente, a gente encontra no jogo, em Darkroot Garden, o túmulo de Artorias. E esse túmulo é protegido pelo The Great Wolf Sith, ou o Lobo Sith, que foi o companheiro de Artorias. Esse lobo só sobreviveu porque recebeu o escudo dele, que serviu como uma aura mágica que protegeu todos esses anos. A gente precisa encontrar o Sith porque ele contém os segredos de como andar no abismo, segredos esses necessários para andar no abismo e derrotar os Four Kings. Então, depois de derrotar os 4 reis, aparece pra gente a Darkstalker Cayde, que é uma outra serpente primordial, com os propósitos um pouco mais obscuros que Framp, e ela se tornou a atual líder dos Dark Rites, ou Dark Rites, sei lá como é que fala. Bom, é ela que nos conta que somos descendentes do Pigmeu e que foi ele que obteve a Dark Soul. Ela propõe que devemos acabar logo com a Idade do Fogo e dar início de uma vez por todas à Idade das Trevas, porque esse é o curso natural da natureza. Ela diz que o Gwyn tentou impedir isso, prolongando demais a Idade do Fogo, e é por causa disso que os mortos-vivos hoje sofrem com a Dark Sign. Ela diz que com a chegada da Idade das Trevas, essa maldição vai ser quebrada. Ela também explica que para acender a chama primordial, o Lord Gwyn teve que se sacrificar. E isso explica o fato de ter um túmulo dele em Anor Londo, porque ele realmente morreu, se sacrificou para acender a chama primordial. Porém, o espírito dele continuou lá, sendo o Lord of Cinder, alguma coisa assim, o nome dele em forma de espírito. Ela também explica que toda aquela profecia que a Framp, a outra cobra serpente primordial, contou, era tudo uma mentira para que a gente acabasse se sacrificando para fortalecer a chama primordial, que serve somente para alimentar a tirania da velha guarda de divindades. É claro que ouvindo as duas histórias das 2 serpentes, a gente percebe que as duas contam meias verdades, cada uma querendo o seu objetivo. Bom, cabe ao jogador, cabe você
ou eu, escolher qual delas está certo e decidir o que fazer durante o jogo. Agora, a minha opinião sobre tudo é que funciona assim. Lembra que eu falei que o Pigmeu, ele queria que acima de tudo os humanos dominassem a Terra? Bom, como eu já tinha falado, ele amaldiçoou os humanos com a tal do Dark Science, não o Gwyn, para que os humanos continuassem vivos até que fosse cumprida a profecia do morto-vivo escolhido. Morto-vivo esse que derrotaria o Gwyn, pegaria a alma dele e deixaria a chama murchar e se apagar de uma vez por todas para que pudesse dominar a Terra. Creio eu que essa cobra do mal queria que a gente deixasse a chama se apagar, mas ela fosse matar a gente depois de novo para ela dominar a Terra. Apesar de as serpentes serem leais aos seus senhores, sei lá, não boto muita fé. Então, nesse lugar onde a Darkstalker tá, a gente coloca a vasilha do Senhor. E alimentando a vasilha com as 4 almas dos Lords, ela se acende, então abre-se o portão para o local onde está a chama primordial. Lá, a gente luta contra o Gwyn, no caso o espírito deles, e cabe a nós escolher se a gente vai se sacrificar para alimentar a chama ou deixar ela se apagar. Assim o jogo acaba e a história mais ou menos termina. Essa é a minha interpretação da história. Como eu disse, todas as coisas que aparecem durante o jogo falando da história são bem vagas, bem, sei lá, não dizem muita coisa, então pode ser que muito do que eu disse seja asneira. Então, assim, cabe a você às vezes pesquisar, ir atrás e tentar tirar as próprias conclusões durante o jogo. Eu não falei sobre todos os personagens, eu não falei toda a história, porque, sei lá, ia tomar muito tempo. Eu falei dos principais, daqueles que estão mais perto do enredo principal da história. Existem N personagens interessantes com histórias legais durante o jogo. Aconselho vocês pesquisarem pela história do Ravel, que foi um inimigo do Sith. E é bem interessante a história dele, e a gente acaba encontrando no começo do jogo, então, sei lá, vou parar por aqui de falar da história porque eu já estou cansado e vamos direto para a parte técnica, de jogabilidade gráfica, aquilo que eu achei e aquilo que é também. Vamos começar falando sobre a jogabilidade do jogo, que eu achei um pouco complicada, mas simples ao mesmo tempo. Dark Souls, como eu falei, ele é um action RPG, ou seja, a batalha continua dependendo de regras e cálculos, de um monte de numerozinhos de atributos e equipamento, igual todo RPG, mas a jogabilidade é igual a um hack slash, por exemplo, que você pega a espada e sai lambendo geral. E como é que funciona? A gente tem controle quase que total do personagem. A gente tem 2 ações para a mão esquerda, 2 ações para a mão direita, e a gente controla elas separadamente no jogo. Óbvio que o personagem é destro, então a mão direita vai ser mais focada no ataque e a mão esquerda vai ser a de apoio, que vai ter focada mais na defesa. Nada impede a gente, óbvio, de usar a mão que defende para equipar uma arma e atacar com ela, por exemplo, ou equipar um escudo na mão direita e sair socando a galera com um escudo cheio de espinho que tem no jogo. No jogo a gente também pode rolar, dar um pequeno pulo para trás, correr e pular somente se estiver correndo. Eu achei isso espetacular, porque não é igual aqueles jogos que a gente está parado e consegue dar um pulo de 10 metros para frente. A gente precisa pegar impulso para pular e isso torna qualquer saltozinho de meio metro extremamente difícil. Bom, na prática a batalha funciona mais ou menos assim. Com um botão a gente dá um ataque fraco, com outro botão a gente dá um ataque forte. Controle na mão esquerda, com outro botão a gente defende e com outro botão a gente dá uma espécie de golpe de escudo para desviar o ataque do inimigo e dar um contra-ataque depois. A gente também pode dar um chute para frente para abrir a guarda do inimigo e dar um jump attack, que é mais lento, é mais forte também, porém exige uma recuperação maior depois dele. Também existe a opção de segurar a arma com as 2 mãos, mudando bastante a forma com que o personagem se comporta ao atacar e, obviamente, o dano. Essa opção de segurar a arma com as 2 mãos é obrigatória caso a gente queira usar um arco e flecha, óbvio. Porque também existe a opção de carregar um escudo e um arco. Porém, a gente precisa guardar o escudo e pegar o arco para atacar, entendeu? A gente está defendendo, tem que guardar o escudo antes, pegar o arco e atacar. É uma temáticazinha um pouco complicada. A gente também tem ali no jogo uma barra de estamina, ou estamina, até hoje eu não sei como é que se fala, que determina quase tudo na batalha. Então, explicando aí para quem não entende nada, um ataque fraco gasta um pouco de estamina, o ataque forte gasta mais. Caso essa barra chegue ao fim, a gente não pode mais atacar e tem que esperar carregar um pouco, não precisa carregar muito, é só carregar um pouquinho. Rolar, desviar, pular,
também gasta estamina. E a gente tem que pensar bem, porque muitas vezes, se a gente rolar para fugir de um ataque e não tiver um pouco de estamina para defender um segundo ataque, muitas vezes significa morte. Para defender funciona da mesma maneira. Defender um ataque fraco vai gastar um pouco de estamina, defender um ataque forte vai gastar muito mais estamina. Porém, se a estamina acabar durante uma defesa, a gente leva um stun de mais ou menos 1 segundo, que em 90% dos casos é morte. Bom, falando assim parece um pouco complicado, realmente é bastante botão que você aperta ao mesmo tempo, mas depois que você pega o jeito você percebe que funciona muito bem. Agora só um detalhe, eu estou falando de jogar bem isso num controle. O controle de Xbox que eu uso é o mais aconselhado. O controle de Play 3 também funciona bem. Agora a jogabilidade no jogo, no teclado e mouse é péssima. E 5 minutos que você jogar no teclado e mouse você vai desinstalar o jogo e nunca mais vai querer jogar na vida. Lembrando que o jogo foi feito originalmente para os consoles e não para o computador, então é aceitável algo assim. Bom, falar sobre as armas no jogo. A gente tem N tipos de arma igual todo RPG. A gente tem a adaga, espada longa, lança, machado, uma espécie de mistura de lança com machado, arco longo, besta, amuleto, cajado e luvas. E chicote também. Se eu esqueci de alguma coisa, não importa, porque é um pouco indiferente. Obviamente, cada tipo de arma vai ter uma sequência de ataques diferente e algumas armas específicas vai ter um ataque especial. Tipo a Drake Sword, que quando a gente segura com as duas mãos e dá um ataque forte, ela causa uma espécie de tremor no chão, uma onda assim, um negócio estranho. Eu vou colocar um vídeo aí para vocês verem. Essa diferença de tipo de batalha vai fazer você às vezes focar num tipo de arma, porque você vai acostumar com ela e trocar de arma acaba, sei lá, dificultando bastante o jogo. Bom, cada arma vai exigir um certo requisito de atributo para ser usada. Aumentar mais que o requisito dificilmente vai deixar o ataque mais forte, a não ser que a arma dê algum tipo de bônus muito alto. O que sempre vai funcionar bem são os upgrades de arma. Isso vale também para as magias. Aumentar a inteligência vai aumentar um pouco a magia. Agora, fazer upgrade no cajado, luva ou amuleto vai aumentar bem mais o dano. E como é que funcionam as magias? Na verdade existem as magias de Sorcerers, as piromancias e os milagres. E a forma de usar elas é bem característica que eu nunca vi em nenhum jogo. As magias não têm uma barra de atalhos para ser usada e não é igual esses RPGs. Na verdade você tem uma quantidade de magias que pode equipar no personagem e você tem que apertar, no caso, a seta para cima no controle para ir alternando entre elas, do mesmo jeito que você faz para alternar entre itens no jogo. E para usar essas magias, você precisa de uma arma específica. Por exemplo, um cajado para usar as magias normais, os amuletos para usar milagres e a luva de piromancia, para piromancia, óbvio. Piromancia, para quem não sabe, são os ataques de fogo. E como é que usa na prática? Assim, tendo equipado a magia lá selecionada e equipado a arma, você usa o botão do ataque fraco para usar a magia. E o botão do ataque forte vai dar a bater com o cajado ou com a luva mesmo. Bom, cada magia vai ter um requisito também de inteligência ou fé. Então, a gente vai... O up do personagem, os atributos, acaba indo muito no caminho das armas que a gente vai usar. E agora eu vou falar sobre o level e os atributos. E como é que funciona o level no Dark Souls? Não é igual a maioria dos jogos que você passa um level sem aumentar nenhum atributo e várias coisas vão aumentar. Não. Passando o level, você ganha um ponto que coloca no atributo. E cada atributo vai aumentar coisas específicas. E também cada um deles tem um nível de maestria. Ou seja, passando esse nível de maestria, a diferença ganha entre upar é bem menor do que tinha antes. Então vou lá falar dos atributos separadamente. O primeiro atributo é a Vitality, é a vitalidade, que basicamente vai aumentar o HP máximo do personagem. Claro, ela aumenta um pouco da resistência também e a defesa, mas nada muito assustador. Acho que para cada ponto de vitalidade aumenta 1 de resistência ou 2. A maestria na vitalidade é de 50. Ou seja, após passar esses 50, cada ponto botar na vitalidade vai aumentar só 8 ou 9 pontos de HP. Antes, botando um ponto, aumentava cerca de 20 ou 30, não tenho certeza. A gente também tem os pontos de Attunement, que eu não sei a tradução, que serve basicamente para aumentar a quantidade de slots. Chegando a 50 pontos, não se ganha mais nada. Não se ganha mais slot de magia e nada mais melhora no personagem. A gente também tem o Endurance, que é o atributo mais importante do jogo.
Com ele a gente aumenta a nossa capacidade de carga, a estamina, a resistência a sangramento e eu acho que poison do personagem. E se eu não me engano, aumenta também um pouquinho da defesa, nada grande. A maestria chega em 40 pontos. Ou seja, quando a gente chega nos 40 pontos, a gente chega com um nível de estamina máximo. Mas vale a pena aumentar, continuar aumentando, porque a gente vai ganhando mais mais equipe load, mais quantidade de carga que a gente pode usar. E no jogo a quantidade de carga é um negócio que vai determinar muito se você vai poder usar uma armadura boa ou não. A gente também tem a força no jogo, que serve basicamente para chegar nos requisitos de cada arma. Porém, tem armas que dão um bônus mais alto e aumentar a força vai sim aumentar o dano da arma, mas isso depende de uma classificação ali em A, B, C e D. A maestria fica entre 40 e 50, ou seja, após esse nível cai drasticamente o bônus que a gente ganha com as armas. Então, até 40 e 50 vale a pena aumentar para ter o bônus e também poder carregar todas as armas. Se eu não me engano, a arma mais pesada do jogo precisa de 56 de força. Eu acho que assim, não é uma arma tão importante, então 50 de força é um nível ótimo para se ter no personagem, que a gente pode carregar quase tudo no jogo e ter um bom bônus. A gente também tem a destreza, que vai aumentar o dano das armas de atributo destreza e a velocidade de conjuração das magias. Essas armas de atributo destreza são geralmente as armas mais leves, como adagas e katanas. Essas sim tem um bônus bem alto, caso você aumente o atributo. A maestria fica ali entre 40, 45 e 50. Após isso cai também drasticamente o bônus. Então, vale a pena upar até ali. Caso use magia, 45 é o nível certo, porque é o nível que para de diminuir o tempo de conjuração das magias. Fora isso, não vai fazer diferença nenhuma para as magias. A gente tem a resistência, que ela aumenta a defesa física do personagem, a defesa contra fogo, e é ela que dá resistência contra envenenamento, não a Vitality. A maestria fica entre 15 e 30. Não é algo muito importante no jogo, porque a gente depende mais da defesa de armadura do que da resistência. A gente tem a inteligência, que vai ser usada como requisito para usar magias e vai aumentar o dano, mas nada muito drástico, como eu falei. A maestria também fica ali em 40, 45 e 50. Ou seja, no 40 vai cair o bônus, no 45 vai cair mais ainda o bônus, no 50 cai drasticamente o bônus que ganha de dano nas magias. E por último a gente tem a fé, que vão servir basicamente como requisito para os milagres e algumas magias, e vai aumentar também o dano. Mas a maestria também fica em 50 e não vale upar mais do que isso no jogo. Rafael, eu tenho que pensar muito bem na build, se eu colocar depois eu posso resetar os pontos? Não, você não pode resetar os pontos. Porém, o level máximo do jogo é 711 ou 710, te permitindo colocar 99 pontos em todos os atributos. Então você pode começar o jogo como um warrior e para frente se tornar um mago upando os atributos de magia. Então você pode, no final, a partir de certo level, ser todas as classes do jogo ao mesmo tempo. Você só precisa dos atributos e dos equipamentos certos. E como é que funciona o sistema de XP, dinheiro do jogo? São basicamente a mesma coisa. São as almas que a gente ganha matando alguns inimigos, que são absorvidas direto do personagem, e as almas em forma de item que a gente tem que estourar para absorver. Eu já explico esse negócio de estourar ou não. Então como é que funciona? Cada nível que a gente passa vai pedir uma certa quantidade de almas, que aumenta muito de nível para o outro. Você lá dá 50 mil almas para passar um level, no próximo level você vai precisar de 53 mil. Então vai aumentando bastante. Da mesma forma, você tem itens para comprar que vão pedir uma certa quantidade de almas. Geralmente um item decente, armaduras decentes vão ficar ali entre 30 a 40 mil almas e alguns itens úteis vão ficar entre 800 mil almas. No jogo a gente tem um esquema de humanidade. Essa humanidade também pode ser absorvida direto para o personagem e também está em forma de item. Para que a gente usa esses pontos de humanidade? Primeiro que a gente vai precisar sempre de um ponto para restaurar a humanidade do personagem, para ele deixar de ser um morto-vivo e voltar a ser um humano. Sendo humano, a gente também usa esses pontos de humanidade para alimentar as fogueiras. Fogueiras essas que na verdade são
pequenos fogos primordiais. Na verdade, existe fogo primordial e umas outras fogueirinhas que a gente vai acendendo durante o jogo. Alimentando essa fogueira, a gente pode carregar mais poções quando senta lá. E como é que funcionam as poções? Funciona assim. Você sempre vai ter 5 poções. Você gastou as 5, você vai para a fogueira, você vai ter 5 de novo. Eu gastei 2 poções e estou com 3. Você vai para a fogueira, você não vai ganhar 5. Você vai só totalizar 5 poções. Caso você alimente com uma humanidade, toda vez que você for naquela fogueira, você vai ganhar 10 poções. Botando mais uma vez, vai para 15 e o nível máximo é 20. Então, o máximo que você pode carregar de poções são 20. A humanidade também serve para aumentar o drop rate, a chance de você conseguir alguns itens raros no jogo. Esse drop rate começa em 100 e vai até 410. Exemplo, se você tem 10 de humanidade no seu personagem, você vai ter 200 pontos a mais de drop rate. Caso equipa mais um anel que dá 200, você vai para 410 e tem a chance máxima de conseguir todos os itens. Eu acho desperdício fazer isso, porque colocando o anel você vai para 300 pontos e consegue bastante coisa tranquilamente. Bom, e sobre aquele negócio de absorver item em forma de item, funciona assim. Você tem os itens no jogo lá de humanidade e alma. Esses itens não vão valer como humanidade e alma. Você tem que estourar eles, aí vai para o teu personagem e a humanidade vai ficar marcada lá em cima no canto superior esquerdo, a quantidade que você tem, e a quantidade de almas que você tem vai ficar ali. Caso você morra no jogo, você vai perder toda a humanidade e alma que você estava carregando. As que estavam em item, você vai continuar tendo. Tem como restaurar isso. Você vai ter que chegar até o ponto onde você morreu e pegar de volta. Caso você morra no caminho, aquela quantidade de alma e humanidade vão sumir e vai aparecer uma nova poça de sangue com os itens que você tinha até aquele momento. Por isso eu acho desnecessário andar com 10 humanities para ter o drop rate maior, porque se você morrer você pode perder as 10 humanities, que é um item extremamente raro no jogo e necessário. Bom, e já que eu estava falando de humanidade, eu vou falar de como funciona o sistema online no jogo. Ele só é habilitado quando você está em forma humana, gastando uma humanidade lá no bonfire, no fogueira. Quando você está em humano, aparecem marcas no chão que você pode invocar outros jogadores que estão dispostos a te ajudar. Eles escrevem lá, eles usam um item para dizer, estou summonável, e você chama eles para o seu jogo. Eles vão te ajudar até o boss da área. Matando o boss da área, eles vão desaparecer e você não pode mais summonar ninguém naquela área. Você só pode summonar na próxima. Estando em forma humana, você também pode ser invadido por outros jogadores. Esses você não dá permissão nenhuma, eles simplesmente invadem o seu mundo e te matam. Caso você seja um pecador no jogo, digamos que você entrou numa Covenance e saiu dela. Você traiu porque você fez um pacto com um jogador, com um NPC no caso, com a divindade, e você saiu. Você é pecador. Lembra que eu falei dos Dark Moons, do Gwyndolin? As pessoas que entraram na Covenance do Dark Moon, elas vão invadir o seu mundo para fazer você pagar pelos seus pecados. Caso você entre na Covenant dos Dark Rites, eles também sempre vão invadir, porque são Covenantes inimigas. Então, basicamente assim, se você é pegador, você tem uma chance maior de ser invadido. Rafael, o que são essas Covenantes que você está falando? Bom, no jogo você pode fazer pacto com uma série de NPCs para entrar numa espécie de guilda que cada um tem um objetivo. Existe uma guilda, por exemplo, do gato, que eu esqueci o nome, em que você tem que defender aquela floresta, Darkroot Garden. Caso um personagem entre naquela floresta, estando equipado o item, um anel que você ganha na Covenant, você é automaticamente summonado para o mundo do jogador que invadiu e você mata ele. Eu sou um Dark Moon. Como eu falei, se você faz parte dos Dark Moons, você tem um item que vai servir para invadir o mundo daqueles que são pecadores. Se você é um Dark Rite, você vai invadir o mundo das outras pessoas para roubar a humanidade deles e oferecer para a serpente primordial, que ela vai te oferecer uns itens. Essas Covenantes servem justamente para isso. Você vai cumprir o objetivo da Covenance para ganhar itens em troca, alguns equipamentos, magias, depende da Covenance que você entrou. Se você é fiel a um senhor e você o trai entrando em outra Covenance, você vira um pecador. Existe forma de pagar seus pecados falando com a Velka. Velka é essa que eu não falei sobre a história dela no jogo, porque eu acho, ia estender demais. Ela tem você pode comprar o perdão dela.
Se eu não me engano, é um número limitado de perdões. Eu não sei, eu já ouvi falar. Eu só precisei usar um no jogo porque eu tinha sido amaldiçoado pelo Sith e fiquei com metade da minha vida. Aí eu precisei pagar pelos meus pecados. Não, agora eu vou falar sobre o mapa. Ele é um mundo aberto, diferente do Demon's Souls, jogo anterior, que eram pequenas dungeons. Na verdade, é um mundo aberto, só que no começo você não sentisse que você é forçado a trilhar uma linha reta, porque várias portas estão trancadas, e em alguns lugares você não consegue prosseguir por causa de alguns monstros. Só que, mais à frente no jogo, abre N caminhos pra gente ir, e a gente pode ir como quiser. A gente vai no mundo, num mapa, explora, encontra um chefe, mata eles. Não existe uma ordem certa para se matar os chefes. Porém, como em todo jogo, existem espécies de calabouços. Esses calabouços ou seguem extremamente linha reta, ou seguem um modelo parecido com os templos do Zelda, por exemplo. Então, prosseguindo nesses calabouços ou trechos do mapa que são um pouco mais lineares, sempre vão existir portas que você, no momento mais à frente, vai poder abrir para abrir um certo atalho. Então vão começar a ter várias ligações entre áreas determinadas, partes determinadas do mapa, então o mundo acaba ficando bem mais aberto do que no começo, quando é uma linha reta. Não sei se vocês entenderam, né? Ele é aberto e linear ao mesmo tempo, é um negócio um pouco difícil de se explicar. A ambientação do jogo é incrível. Entendeu? Eu acho, pelo menos, os detalhes em cada mapa são muito bem feitos e cada lugar é bem característico, bem diferente um do outro. Eles não ficam repetindo as coisas de uma área para outra, sabe? Você sente que está no lugar, tipo, você sente que está em Firelink Shrine, você sente que está em Deadburg, você sente que está em New London. Vou falar dos gráficos do jogo. Bom, os gráficos, apesar de você poder jogar numa resolução Full HD o jogo, as texturas têm uma resolução muito baixa. Dificilmente você vai ver as coisas de perto, mas quando você olha um pouco mais de perto o personagem, alguns detalhes de mapa, você percebe que é tudo muito, sei lá, é muito estranho e falta uma nitidez no jogo. E outro problema que eu percebi foi que no escuro algumas coisas ficam muito granuladas, a sombra não fica muito bem feita, ela fica meio quadrada, é um negócio um pouco esquisito. Só que em compensação, a movimentação do personagem é incrível, sabe? É muito fluida, parece que você está jogando a 800 frames por segundo, assim, que você vê cada movimento bonitinho do personagem. E isso dá uma impressão de gráfico bom, ao ver as coisas se movimentando bem, tanto o jogador quanto os inimigos tem uma movimentação muito boa. Você sente que o personagem tem dificuldade em atacar com uma espada pesada, por exemplo. Você vê ele perdendo o equilíbrio em determinado momento por causa de alguma situação. Então, é muito bom. Bom, e agora falando da trilha sonora, ela é isenta quase no jogo inteiro. Você anda, ouve seus passos, ouve os inimigos morrendo, anda e fica aquele tá de passo no chão durante um bom tempo. Isso normalmente dá sono. No Dark Souls, não sinto sono com isso. Agora, em compensação, as boss battles, as batalhas contra os chefes, eu não sei falar battle em inglês, as batalhas contra os chefes têm a trilha sonora épica demais. As músicas que tocam dão um clima muito bom para a batalha. Eu vou deixar algumas músicas ali na descrição para vocês ouvirem, aliás. E vocês vão curtir. Fora as batalhas de chefe, existem alguns lugares especiais, como Firelink Shrine, que é o primeiro mapa, o Ash Lake, que é onde tem a batalha contra os dragões. Acho que aonde está Guinevere, ela tem algumas musiquinhas de fundo, mas nada muito, muito especial, muito cabreiro. Bom, era isso que eu tinha para falar do jogo. Apesar de alguns problemas que ele apresenta, como do gráfico e da história não ser muito clara, eu achei o jogo muito bom. E esse esquema de história até que é interessante. Durante o gameplay eu não fiquei muito empolgado, não fiquei imerso na história, porém achei bem interessante depois ter que dar uma de arqueólogo e sair correndo atrás, ler descrição e entrar em um trilhão de sites e fóruns para ler sobre a história do jogo. Joguem o jogo, vale muito a pena, vale o dinheiro gasto para poder jogar ele online e ter a experiência completa. Eu fiz toda essa análise, passei dias trabalhando nela para que eu pudesse apresentar o máximo possível de um dos jogos que,
sinceramente foi um dos melhores que eu joguei até hoje. Eu não sentia essa emoção ao jogar um jogo, sei lá, desde 8 anos atrás, quando eu joguei Zelda Ocarina of Time pela primeira vez. O jogo apresenta sim uma dificuldade bem grande, mas não é aquele negócio que todo mundo fala que é um negócio impossível. Não, é uma dificuldade divertida, igual a gente tinha nos jogos dos anos 90 e 2000, onde você tinha que pensar muito bem no que fazer e morrer realmente era um negócio complicado porque você voltava muito atrás. Então, é isso daí. Vale a pena jogar o jogo. Joguem ele, vão atrás de mais coisas da história, vale a pena também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, não esqueça de deixar um like. Eu nunca peço like, mas para esse vídeo eu vou pedir, porque é um vídeo que me deu muito trabalho. Se você quiser mais vídeos como esse, diga aí nos comentários, deem suas sugestões do que eu posso mudar ao fazer uma análise. Porém, não esperem que eu faça 1 milhão delas, porque é realmente trabalhoso. Eu levei cerca de 4 dias para fazer ela e escrevi um texto de 5 páginas para poder, sei lá, ficar um negócio mais dinâmico e não me perder durante a explicação das coisas. Então, mais uma vez, obrigado. Um abraço e falou!